paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Jonas, capítulo 1, verso 5. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Consagramos a nossa vida, a nossa casa, nossos filhos diante de ti, Senhor. Venha ministrar, Pai, em nome de Jesus. Fala aqui sobre as orações dos marinheiros. E os marinheiros tiveram muito medo, e cada um clamava a seu Deus, e jogaram ao mar as cargas que havia no navio, para aliviarem o seu peso. Mas Jonas tinha descido ao porão do navio e se tinha posto a dormir. Aqui, né, o livro de Jonas fala a respeito aqui de uma mensagem que Deus tinha dado para Jonas entregar. Tanto que Jonas significa, né, o significado de Jonas é uma pomba. Essa palavra Jonas significa uma pomba, né? E o nome de Amitai, que é o seu pai, significa verídico. Quer dizer, então era ali, né, algo, era uma mensagem específica, né, que Jonas tinha que entregar. Era uma mensagem que era apenas Jonas que tinha essa obrigação, não era outra pessoa. Então, era fato verídico que ele era o mensageiro. Era um fato verídico de que ele é o escolhido para levar essa mensagem em Nínive, onde Deus falou para ele, vai, levanta e vai a Nínive. Mas ele não quis ir a Nínive, porque ali era era a capital de um império assírio. E ele não queria levar essa mensagem, porque os assírios eram um dos povos mais terríveis, aonde massacrou o povo de Deus. E o profeta, então, ele não quis ir levar a palavra de Deus a esse povo. Tanto que ele levantou, mas para fugir da presença de Deus, para ir para Tarsis, para ir para Jope. Ele não quis ir para onde Deus mandou. Deus mandou ele ir para o Oriente, ele estava indo para o Ocidente, para longe da presença do Senhor. E quantos estão assim? Mas devido a essa desobediência de Jonas, Deus levantou então uma grande tormenta, um grande vento, né? Ali no mar, uma grande tempestade se formou, né? E ali todos pensaram que o barco ia se partir ao meio por causa dessa terrível tempestade que se levantou. Então aqui nessa oração que os marinheiros, né, e os marinheiros tiveram muito medo e cada um clamava a seu Deus, porque eles tinham seus deuses, né? Então eles não tinham a mesma fé que Jonas. Então começaram a jogar as cargas no mar, começaram a se desfazer das coisas para aliviar o peso. Mas Jonas tinha descido ao porão do navio e tinha posto-se a dormir. Nós vamos vendo que aqui a desobediência, né, de Jonas, ele não tinha consciência do quanto ele estava sendo desobediente e o quanto isso trazia problema para outras pessoas, porque primeiro ele desceu a Jope, desobedecendo a Deus, depois ele subiu ao navio, depois ele desceu, né, ali para dentro do navio, vou embarcar com esses, e depois ele desceu para o porão desse navio. Veja, quando o homem está com a mente cauterizada e não tem consciência da desobediência dele com Deus, ele começa a descer. Veja, ele desceu a Jope, uma direção totalmente contrária do que Deus dizia. Ele desceu para dentro do navio, depois ele desceu para o porão desse navio, para dormir. Porque quando o homem começa a descer espiritualmente, na desobediência, né, indo na contramão do que Deus quer para nós, porque Deus quer que nós subamos, Deus quer que nós venhamos progredir, mas ele estava descendo espiritualmente, ele estava na contramão de Deus e ele não tinha consciência, né? Aquela tormenta era terrível, aqueles marinheiros estavam ali fazendo tudo possível, desfazendo até da mercadoria que estava dentro daquele navio, mas o problema não era a carga, não era a mercadoria, o problema era Jonas, né? Que nós venhamos olhar para dentro de nós e ver o que tem acontecido. Talvez você possa estar no meio de uma tormenta e você está pensando que é a carga, que é o peso, pensando é a cruz que eu tenho carregada, e Deus está dizendo, olhe com atenção.
se não é a desobediência à palavra de Deus, se não é a desobediência a uma ordem do Senhor, a fazer algo. Ali Jonas foi chamado para o ministério de evangelizar um povo de coração duro, mas ele foi chamado para esse propósito. Era fato verídico que ele foi chamado como mensageiro da palavra de Deus e não tinha como fugir dessa missão. Então, o que nós aprendemos aqui, né? Muitas das vezes estão tentando se desfazer da cruz, da carga, do peso, e o Senhor está dizendo, não é a carga, mas era o Jonas, era o desobediente, era o teimoso, é a teimosia, a desobediência, é a falta de ouvir a voz de Deus. Está ouvindo todas as vozes, menos a voz de Deus. Então, que nós venhamos estar atentos para essa direção, né? Esse direcionamento de Deus. Olhe, o que Deus tem te pedido, o que Deus tem te ordenado, o que Deus tem pedido para você fazer. Faça com perfeição, né? Faça com perfeição aquilo que Deus te chamou para fazer, né? Na sua impossibilidade, você pode fazer o seu melhor. Na situação que você está, você pode fazer o seu melhor. Paulo, ele pregava e fazia o seu melhor, e ele incentivava as pessoas a dar o seu melhor, ele estando preso, né? Ele ali dizia que se alegrava no Senhor. Então não é o lugar, mas é a presença do Espírito de Deus que te sustenta, que você carrega dentro de você. É ela que te sustenta, é ela que te direciona para uma vida em Jesus, uma vida de sucesso em Cristo Jesus, uma vida de sucesso. Deus, ele quer que nós subamos. E quando Jonas começou a desobedecer, ele começou a descer, né? Ele foi para Jope, ele entrou dentro daquele barco, ele foi para baixo daquele porão e ele só foi descendo. Que nós não precisamos fazer essa escolha. Deus tem uma escolha maravilhosa para nós, que nós venhamos fazer a vontade de Deus, mesmo que aos nossos olhos pareça injustiça. Mas Deus está dizendo, acata as minhas ordens, faça, né, aquilo que eu te chamei para fazer, exerça aquilo que eu te chamei para exercer, no nome de Jesus, amém? Não seja Jonas. Então, entenda, se o barco está aí sofrendo uma tormenta, sem visto uma tormenta, não é a carga, não é a cruz, não é, mas é uma desobediência, né? Jonas era um mensageiro, é um mensageiro que não está levando a mensagem correta, é um mensageiro que tem fugido da vontade de Deus, amém? Essa é uma palavra para nós refletirmos no dia de hoje. Então, quando a tormenta vier, esteja atento, onde foi que eu falei, o que eu deixei de fazer, será que eu deixei de ouvir a voz de Deus, amém? Então, ali não tente aliviar o peso, só tente fazer a vontade de Deus. Ninguém, nada vai sair de dentro desse barco. Se você pôr Jesus nesse barco e for fazer a vontade de Deus, nada de dentro desse barco vai se perder. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. E se tem algum ali que não quer mesmo ir na direção de Deus, joga o Jonas fora desse barco aí, né? A Jonas vai criar juízo, vai fazer a vontade do Senhor, né? Não seja peso para esse barco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai poderoso e santo, obrigada pela tua palavra. Senhor, venha dar direcionamento para esse meu irmão, para você, minha irmã, que eles venham entender a tua vontade, Pai, que eles venham entender qual é a mensagem que o Senhor está mandando no dia de hoje. Senhor, que eles venham estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus, que eles venham fazer a tua vontade, que é a vontade para crescimento, Senhor, e não para descida, para derrota, não para destruição, Senhor. Então que eles venham estar atentos à tua vontade e não à vontade da carne, e não para a dificuldade, mas sim para as bênçãos que o Senhor conquistou para nós na cruz, mas sim para tudo que o Senhor conquistou para nós naquela cruz, Jesus. Pai, que eles venham tomar posse no nome de Jesus Cristo, que eles venham guerrear as guerras certas, que eles venham guerrear contra aquilo que age na vida, Senhor, do marido, da filha e do filho, aquilo que tem agido para trazer desavença, destruição, que seja repreendido todo o mal, toda armadilha e toda cilada, toda obra maligna, no nome de Jesus Cristo. Pai, que toda palavra contrária contra os teus filhos seja repreendido no nome de Jesus, que a bênção do seu Filho amado Jesus, a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus, né, que venha a ser derramada sobre nós, Senhor, que venha a ser derramada sobre o teu povo, Jesus, a bênção do alto céu.
Pai, abençoa, Pai, cada lar, cada família, Senhor, cada serzinho que está ouvindo essa palavra, Jesus. Anima eles para fazer a tua obra, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.